Flamengo contrata lateral esquerdo do Mirassol. Sem folga no CT do Ninho do Urubu. Jogadores do Flamengo se reapresentaram nessa manhã de domingo e treinaram já visando o confronto contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro, que será na próxima terça-feira. Vou trazer também informação de jornalista que trouxe situação física de Richarlison na ação. E também vou atualizar, trazer atualização do jogador que passou mal no Maracanã, o Alexandre, Vou trazer aqui, inclusive, um vídeo que ele postou aí nas redes sociais para tranquilizar todo mundo. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês, com as últimas informações do Mengão desse domingo. É isso mesmo. Só que, antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada, basta clicar na palavrinha inscreva-se, clicou, já está inscrito, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos aqui com as informações do Mengão. Daqui a pouquinho tem algumas imagens do treino do Flamengo. Hoje, domingo, não teve folga no CT. Daqui a pouco eu trago as imagens para vocês. Algumas imagens do CT do Ninho do Urubu, jogadores do Flamengo treinando nesse domingão. Só que antes de tudo, nação, olha só. Hoje completa 7 anos da tragédia do CT do Ninho do Urubu, Onde, infelizmente, 10 garotos morreram lá no CT do Ninho do Urubu, naquela tragédia. E eu quero mandar uma mensagem aqui para todos os familiares, que Deus conforte o coração de todos os familiares, dos 10 garotos que, infelizmente, passaram por aquela tragédia, Infelizmente, faleceram 10 garotos lá no CT, então que Deus conforte o coração de todos os familiares dos garotos. Valeu, nação? 7 anos, hoje completa, daquela tragédia do CT do Ninho do Urubu. Seguindo aqui, nação, com as informações do Mengão, olha só, o Flamengo treina no domingo visando o confronto contra o Bahia. Enquanto eu vou falando aqui, põe as imagens do treino do Mengão e as imagens do treino de hoje, desse domingo. É isso aí, rolando aí as imagens. É o seguinte, nação, após a vitória sobre o Sampaio Corrêa, a equipe do Flamengo teve treino, nessa manhã de domingo, às 11 horas da manhã, os jogadores treinaram. Olha só aqui, como de costume, os atletas que disputaram mais de 45 minutos contra o Sampaio Corrêa ficaram fazendo trabalho regenerativo na academia, enquanto o restante do elenco, que entrou no segundo tempo, jogadores que entraram no segundo tempo e jogadores que não jogaram a partida, foram a campo treinar normalmente. O Flamengo faz seu último treino amanhã, na segunda-feira, treina de manhã e à tarde viaja para Salvador, onde enfrenta o Vitória da Bahia lá no Barradão, jogo difícil. O Flamengo tem que buscar a primeira vitória, no Campeonato Brasileiro agora, após a vitória sobre o Sampaio Corrêa, ontem no Maracanã, vitória expressiva, 7-1, foi bom que dá um certo otimismo, dá confiança, passa confiança para os jogadores do Flamengo, muito importante a vitória de ontem. Samuel Lino fez um gol, deu 2 assistências, Bruno Henrique fez 2 gols, Pedro fez 2 gols, então passa confiança para os jogadores, O nosso lateral direito, Royal, deu 2 assistências também. Então foi bom a partida de ontem, que o Flamengo se classificou, para as quartas de final, vai enfrentar o Botafogo no domingo de Carnaval, enfrenta o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Quem vencer se classifica para a semifinal, hein, nação? Então foi uma vitória muito importante para o Mengão. E o Bruno Henrique, Bruno Henrique falou nas redes sociais sobre essa partida de ontem, Olha só aqui, Bruno Henrique completou ontem 350 jogos com o manto do Flamengo, mano. Olha só, ao entrar em campo contra o Sampaio Corrêa, o atacante Bruno Henrique atingiu a marca de 350 jogos com a camisa do Mengão. Em suas redes sociais, o camisa 27 celebrou o feito. Abre aspas aqui para o atacante Bruno Henrique. Ontem foi uma noite muito especial, daquelas que ficará para a memória. Completei 350 jogos pelo maior e mais apaixonado clube desse mundo. Muito honrado e feliz por fazer parte dessa linda história. Uma história escrita com entrega, respeito e muito amor com essa camisa. O meu Flamengo, eu gosto de você, escreveu aqui Bruno Henrique nas redes sociais pelos seus 350 jogos com o manto sagrado. Muito bem, Bruno Henrique fez 2 gols ontem, fez 2 gols e parece que deu assistência também, Bruno Henrique, ontem, hein? É isso aí, bela partida que eu falei. Ontem foi uma partida para dar confiança aos jogadores do Flamengo e quem sabe na próxima terça-feira a gente consiga uma vitória pelo Campeonato Brasileiro. Nação, agora eu vou trazer aqui,
falar sobre o Sampaio Corrêa, né, que atualizou a situação do Alexandre, o seu meio de campo, o jogador no meio de campo que passou mal ontem, né, mano? O Pedro orando lá para ele melhorar, ele teve uma convulsão no campo. Olha só aqui, ó. Em suas redes sociais, o Sampaio Corrêa atualizou a situação do volante Alexandre, que teve uma convulsão no duelo contra o Flamengo. Abre aspas aqui para o Sampaio Corrêa, olha só. O atleta Alexandre foi atendido no hospital, né, passando por tomografia computadorizada e eletrocardiograma. Não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nem neurológica. Então tá aqui, nação, graças a Deus, ele está internado ainda em observação, né? E ele fez um vídeo e postou nas redes sociais. Eu vou colocar aqui do lado aqui, ó, pra gente assistir. Roda o vídeo aí do meio-campo Alexandre, né? Tranquilizando os torcedores. Roda aí pra nação. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a senhora que vocês vão ver esse vídeo. Passando aqui para dizer que, graças a Deus, o pior já passou, né? Fiz os exames, graças a Deus está tudo bem. Foi mais um susto. Passar para agradecer, né, todas as mensagens, todas as orações de todas as pessoas aí. São muitas, não dá para responder todo mundo, mas passando para tranquilizar todo mundo. Dizer que, graças a Deus, eu estou bem. E logo eu estou de volta, valeu? Muito obrigado. Abração. Show de bola, né, galera? Show de bola. Tá aí o próprio Alexandre, né? Meio campo aí, volante do Sampaio Corrêa, tranquilizando todos os torcedores após aquele susto ontem no Maracanã. Que susto foi aquele, hein, mano? Pelo amor de Deus, o cara ali, né, tendo convulsão, jogadores todos desesperados em campo. Mas depois, após ele ser levado pela ambulância, os médicos tranquilizaram todos os jogadores, falaram que não foi nenhum mal súbito, né? Não teve nada a ver com o coração, tinha sido uma convulsão, então não tinha sido tão grave assim, igual a gente estava imaginando, né? Passou pela cabeça, né, aquele lance do Serginho, acho que era Serginho, jogador de um time de São Paulo, esqueci lá, cara. São Caetano, o jogador do São Caetano, Serginho, quando infelizmente ele faleceu ali no campo, né, mano? Teve ali uma parada cardíaca, meu Deus do céu. Mas graças a Deus não foi tão grave assim, né? E o nosso meio de campo, Alexandre, já está bem, já está no hospital sendo observado e logo mais vai receber alta, se Deus quiser, né, nação? Vamos seguindo, nação, com as informações do Flamengo. E olha só, Flamengo e Corinthians segue tentando acordo por Alan. Olha só aqui a informação que eu vou trazer do GE. Flamengo e Corinthians segue tentando um acordo pela transferência do volante Alan. O Flamengo faz jogo duro, né, e não aceita liberar o jogador de graça, exigindo uma compensação financeira. O Corinthians, por sua vez, realiza oferta sem envolver dinheiro e vê a contratação como muito difícil caso tenha que pagar algo. Mano, Corinthians quer o jogador de graça, mano. Quer o jogador de graça. Tinha que ceder pelo menos uma graninha aí, né? Um faz-me rir aí para o Flamengo. Agora, de graça, totalmente de graça. Pelo amor de Deus também, né, Corinthians? Não tem nem um milhãozinho aí, não. Um milhãozinho já tá bom já pro Flamengo. Mas eu acho que seria importante pro Flamengo também, porque o Flamengo deixaria de pagar o salário do Alan, né? Se emprestar para o Corinthians, o Flamengo se livra do salário do Alan, pelo menos. Já que não vai utilizar ele, né, mano? Se livra pelo menos do salário, todo mês ali tem que pagar o salário e o cara sem jogar, só na vida boa lá, igual tava o zagueiro lá, né? O Pablo, tava no Flamengo, só treinando e recebendo salário gordo lá, né? Sem fazer nada. Então, vamos ver. Olha só. Os clubes seguem conversando e esperam chegar a um entendimento amanhã, na segunda-feira. Além do Corinthians, São Paulo e o Santos e o Vasco também se interessam na contratação do volante, mas esbarram nas questões financeiras. Mano, tá todo mundo aí, pelo amor de Deus, tá todo mundo por aqui de dívida. Todo mundo por aqui de dívida. Santos, São Paulo, Vasco, Corinthians, ninguém consegue oferecer nada, quer de graça, quer pegar emprestado de graça. Pelo amor de Deus, hein, mano. Tá feia a coisa aí pra esses times, hein? Tá feia a coisa. Vamos seguir, nação, com as informações do Mengão? Vou trazer a informação aqui agora que o Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo do Mirassol para o time sub-20. Mas não é só para o sub-20 não, hein? Eu acho que é para o time titular também. Olha só, o Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo Ramires, que estava na equipe sub-20 do Mirassol. O jogador chega ao Flamengo, né, no último ano em que pode atuar pelas categorias de base. Ele já está à disposição do técnico Bruno Pivetti para os próximos compromissos do Flamengo.
Ou seja, a partir do ano que vem, Ramírez deve integrar o elenco profissional do Flamengo. O jogador assinou o contrato até o fim de 2028. Flamengo comprou um jogador com idade de sub-20, mas por 3 anos. Só lembrando que ele só pode jogar no sub-20 só esse ano agora. A partir do ano que vem, ele já integra, né? Ou até mesmo esse ano, ele integra já o time de cima, mano. O time de cima, é isso mesmo. Oh, nosso Ayrton Lucas, que fez ontem uma partida péssima ontem, mano. Tomou um gol de um jogador que eu acho que aquele jogador tem uns 40 anos já, mano. Ou mais, tem uns 45 anos de idade, aquele jogador lá do Sampaio Correia, que fez um gol lá em cima do Ayrton Lucas, ganhou do Ayrton. Ele fez 2 gols no Flamengo. Um foi invalidado por impedimento, mas ganhou na Avenida Ayrton Lucas. Ontem foi a Avenida Ayrton Lucas ontem, pelo amor de Deus, hein? Tá difícil, hein, Ayrton Lucas? Então o Flamengo contratou um lateral esquerdo aí, ó, com idade de sub-20, mas já pode substituir o Ayrton Lucas, hein? Pelo amor de Deus. Nação, e agora eu vou trazer informação, né, sobre o Pombo. Olha só, jornalista fala sobre situação física de Richarlison. E é preocupante, hein, mano? Olha só aqui, ó. Jornalista da TNT Esportes, Fred Caldeira, comentou sobre a situação de Richarlison, desejo do Flamengo. Comentou sobre a situação física dele, olha só. O jornalista, que é especializado no futebol inglês, destacou que o brasileiro não deve permanecer no Tottenham e falou sobre a condição física complicada que Richarlison vive lá no time inglês. Abre aspas aqui para o jornalista. O Richarlison é muito difícil que ele fique no Tottenham para a próxima temporada. O Richarlison não consegue ter sequência física. Olha só, não consegue ter sequência física, disse Fred antes de completar. Infelizmente, não deu certo no Tottenham. Então, eu imagino que o clube já olhe para o Richarlison como quem pode fazer uma proposta interessante por esse jogador na próxima janela de transferência. Finalizou aqui o jornalista da TNT, né? O Fred Caldeira. Ele falou, olha só, novamente, ó. O Richarlison não consegue ter uma sequência física. Então, é um jogador que tem lesões, tem muitas lesões. Então, abre o olho, Flamengo. Antes de contratar um jogador que é caro, salário é caro, vai custar na faixa de 25 a 30 milhões de euros. Esse é o preço de Richarlison, de 25 a 30 milhões de euros, além de um salário astronômico. Então, o Flamengo abre o olho. O Flamengo fazia essas contratações absurdas, loucas, lá atrás. Lá atrás, quando o Flamengo não tinha dinheiro para nada, contratava sem dinheiro para pagar e fazia essas contratações absurdas. Então, abre o olho, Flamengo. Não vamos voltar aos tempos antigos em que a gente fingia que pagava e o jogador fingia que jogava. A gente contratava jogadores já em final de carreira, jogadores que não estavam conseguindo mais atuar e ficavam pendurados recebendo dinheiro do Flamengo a vida toda. Então, não vamos fazer mais besteira, pelo amor de Deus. Galera, é o seguinte... Amanhã eu volto com mais informações para vocês. Peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, é o seguinte, chega aqui, vem cá, chega aqui. Se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Basta clicar na palavra inscreva-se, clicou aqui, ó, tá escrito. Deixa o like aí também, que ajuda bastante. E acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!